Tem muita paciente que quer operar e trabalhar no dia seguinte. Dá algumas cirurgias, sim. Mas o resultado, ele não é imediato. O resultado de qualquer cirurgia plástica, ele é 1 ano. E a recuperação, ela é individualizada. Eu posso recuperar de um jeito, você pode recuperar de outro. Cada um tem uma recuperação. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. Hoje eu abro a porta do consultório para o Dr. Leonardo Barcelos, cirurgião plástico. Só que a gente já está conversando aqui há um tempão, porque ele é tão bom de conversa, que eu já fiquei sabendo várias coisas aqui. E é importante que você avalie, além do que ele vai nos trazer agora, sobre o currículo, como você é tratado, como você é acolhido. E essa é uma das percepções que eu tive. Muito bom conversar com você, essa aproximação. Acho que ela é importante, essa simplicidade, para que a pessoa consiga realmente conversar. Nem sempre ir buscar uma cirurgia é algo simples, né? Normalmente eu estou ali insatisfeita por algo. Então, de verdade, foi muito boa a conversa até aqui. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua graduação, no que você é especialista e nos contar também por que da decisão da cirurgia plástica, se foi a sua primeira decisão desde sempre. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Bom, para mim é uma honra ser entrevistado pelo Consultório Aberto. Fico muito à vontade aqui. Eu cheguei mais cedo para poder conversar e acabar conhecendo a Carolina, que foi muito bem referenciado por outros colegas médicos meus. Bom, meu nome é Leonardo Davi Pires Barcelos, sou goiano. Minha formação de universidade foi aqui em Brasília. Acabei conhecendo a minha esposa, que é minha colega de turma, e aí depois de formado, voltei para minha cidade natal, que é Goiânia, e na época eu prestava a prova para residência em neurocirurgia. Na oportunidade eu não passei, e aí acabei pegando meu primeiro emprego, que foi no Hospital de Queimados de Goiânia, que é referência nacional e internacional no tratamento de queimados. E na ocasião, eu fiquei estudando para a prova de residência, acabei passando para oftalmo, que era o sonho da minha mãe, mas eu não havia me encontrado na residência de oftalmo, acabei desistindo, passei para neurocirurgia, também vi que não era mais o que eu gostaria de fazer e acabei me encantando pela cirurgia plástica no queimado. Fui junto com o Dr. Nelson Piccolo o primeiro a fazer transplante de pele de cadáver em queimado no Brasil. E aí então eu me apaixonei pela cirurgia plástica, fui para São Paulo, fiz cirurgia geral no Hospital das Clínicas de Marília, na FAMEMA, e depois retornei para Brasília, acabei casando com a minha esposa, que era minha colega de turma, e então fiz residência de cirurgia plástica no Hospital Daia, no Lago Sul. E desde então, sua carreira toda foi aqui em Brasília? E desde então, quando eu voltei para Brasília, eu fui prestar um concurso e acabei sendo resgatado pelas Forças Armadas como médico, que era obrigatório servir como militar. E aí, quando eu fui fazer o concurso, eles pegaram para poder ser médico lá no hospital e eu acabei gostando, virei médico voluntário. Fiquei lá por 8 anos, onde eu tive a oportunidade de ser chefe da cirurgia geral, depois chefe da clínica cirúrgica e, por último, chefe da disciplina de cirurgia plástica, onde eu mantenho até hoje como médico voluntário nas segundas-feiras de manhã e na quinta-feira à tarde para contribuir com a formação de novos cirurgiões plásticos. Você tem uma carreira sólida, pelo que a gente acabou de ouvir, tanto na estética quanto na reparadora.
Exato. Eu me dedico hoje mais a cirurgias de contorno corporal, lipoescultura e mama, o famoso mom makeover, e faço também a parte de cirurgia plástica reconstrutiva, que na verdade é a reconstrução de mama, que é o meu principal foco, onde a gente faz uns trabalhos voluntários, inclusive nós estamos no Outubro Rosa, que é um mês de conscientização do câncer de mama, onde a gente se dedica, a minha equipe se dedica uma semana para poder fazer as reconstruções de mama lá no Hospital Regional de Taguatinga, coordenado pela doutora Isabelle Montanha e que foi criado pela doutora Marcela Camarota. Legal. Ser preceptor nesses hospitais fez com que você mudasse a forma como enxerga a cirurgia, a lipoescultura, estar dentro desses hospitais em várias práticas diferentes da cirurgia? Sim, com certeza, porque a cirurgia plástica, ela vai muito além da estética, né? Ela vai de encontro ao bem-estar das pessoas. E quando você ensina isso lá na base, lá na residência, lá no acadêmico de medicina, você mostra para ele que cirurgia plástica não é só aquele glamour do ponto de vista estético, do ponto de vista de satisfação pessoal, de financeiro, que existe uma pessoa por trás daquela cirurgia. E ao contrário do que muitos falam, que cirurgia plástica é estética, cirurgia plástica é luxo, não, cirurgia plástica é sim um resgate da autoestima de mulheres e de homens também, que às vezes estão introspectivos e às vezes até cometem suicídio por causa da autoestima, por causa da insatisfação com o corpo, por causa da vergonha diante do marido, vergonha diante de uma namorada e acaba ficando recluso e às vezes até tentando contra a própria vida. Então isso me faz, durante a residência, durante a preceptoria, mostrar isso para os meus residentes, mostrar isso para as pessoas, que cirurgia plástica é a cirurgia da autoestima, seja estética, seja reparadora. A mama, por exemplo, ela é um símbolo de feminilidade. Então, quando a mulher tem um câncer de mama e ela perde aquela mama, para ela aquilo é como se ela tivesse sido mutilada, que não deixa de ser. Então, a cirurgia plástica vem para resgatar essa autoestima da mesma forma de uma mulher que é jovem e que não tem mama, que tem hipomastia, né? Ou seja, tem mamas pequenas, ela tem vergonha de colocar uma roupa, de se despir para o namorado, para o marido, e a recíproca é verdadeira, quando a mulher tem o que a gente chama de gigantomastia, que são mamas grandes, acima de 1.000 gramas, que ela tem vergonha de se despir para o companheiro, para o parceiro, e a cirurgia plástica vem para resgatar essa autoestima. Não diferente contorno corporal, porque tem muitas mulheres que têm vergonha de colocar um vestido para ir numa festa, porque tem o flanco aumentado, porque tem aquela pochetinha que mesmo que a academia não sai, que tem as coxas com lipedema, que não tem projeção glútea, então não consegue usar uma calça jeans bem modelada, e isso faz com que a autoestima dela seja totalmente prejudicada e automaticamente ela ficando reclusa em casa e se transformando às vezes até num transtorno psiquiátrico. Sim, e é muito importante o senhor falar isso, porque há ainda um preconceito, né, muito grande quando a mulher decide fazer a cirurgia plástica, então sempre vão haver inúmeras, né? Morreu porque estava fazendo isso. Se for de câncer, está tudo bem, mas se estava fazendo uma cirurgia plástica, está buscando, está fazendo. E eu sou fã, de verdade, do quanto a gente pode melhorar e também de quem não quer fazer. Isso eu acredito que é respeito. Mas se você gosta, se você quer, tem gente que gasta dinheiro com criança, com filho, com tudo. Aí você olha para a mulher, o menino, o adolescente que tem toda a oportunidade de trabalhar, de fazer, e aí você fica triste, baranga em casa, mal, aí o casamento termina, os filhos começam a namorar, e se você tivesse se cuidado, realizado um sonho, porque isso é merecer. Concorda, doutor? Carol, isso é diário, diário. Cada um tem a sua dor. A sua dor é com relação à sua parte financeira. A sua dor é com relação à sua autoestima. A sua dor é com relação ao casamento. E assim, cada um tem uma dor. E a gente, como pessoa, como ser humano, a gente tem que respeitar isso, independente de ser médico ou não. Então, quando a mulher chega no meu consultório e fala, doutor, eu não tenho condições de despir para o meu marido.
isso é uma dor que ela tem tão grave que o que você falou é uma grande verdade. Eu vejo casamentos se desfazerem por, às vezes, a autoestima da mulher está tão baixa, ela não procura o marido para ter relação, ela não quer viajar com o marido para ir para a praia, ela tem vergonha de ir na festa dos coleguinhas de De sala, dos escola. amigos, porque Sim. ela chega lá, as mães estão bonitas, estão arrumadas, mãe de um coleguinha do filho dela, e ela fica recusa, não vou te levar. Mãe, mas por que você não vai na festa? Não, meu filho, a mamãe vai te deixar lá, depois a mamãe te busca, porque ela tem vergonha. E isso é saúde, porque é uma saúde que ela se transforma numa saúde mental tão grave que ela acaba estragando o casamento, acaba refletindo nos filhos, ela E vai ter perde a uma autoestima, depressão. e aí isso vai evoluindo de tal forma que estraga. E eu brinco muito com meu pai, né? Porque meu pai, ele é uma pessoa maravilhosa, é a minha referência em 100% das minhas coisas, mas ele tem um pré-conceito com a minha mãe, porque minha mãe é linda. E aí, toda vez que eu vou operar minha mãe, ele fica bravo. Eu falo, pai, você tem a mesma oportunidade, você pode operar. O homem tem que parar com isso. Eu operei a minha esposa, eu operei o meu irmão, eu operei a minha irmã, eu operei a minha sogra. Eu quero que todos fiquem bonitos, eu quero que todos se sintam bem, que todos vistam uma roupa e se sintam à vontade. E isso faz parte. Você chegar num ambiente, tá bonito, todo mundo repara, nossa, olha o cabelo, olha a maquiagem, olha o corpo. E isso faz parte da sensualidade feminina e também da masculina, porque tem muito homem que tem medo da ginecomastia, tem vergonha de vestir uma camisa, tem vergonha de ir pra praia, tem vergonha da barriga, e não existe mais aquele estigma de homem gordinho, homem barrigudo. Não, hoje a gente procura bem-estar pessoal, a gente procura saúde interna. E a saúde interna não é só ausência de hipertensão, ausência de colesterol, ausência de diabetes, é também a satisfação pessoal de vestir uma roupa e se sentir bem, de poder ir num ambiente e se sentir bem acolhido. Porque ninguém gosta. O meu apelido, muitos amigos me chamam de gordinho. E eu realmente, depois da faculdade, acabei engordando muito e estou com 7 meses de lipoescultura, estou super satisfeito. E hoje eu sou um ex-gordinho que arrependido de não ter feito antes. Por quê? Porque hoje eu tenho um contorno corporal muito diferente daquilo que eu tinha anteriormente. E às vezes esse preconceito de você ser estigmatizado com um apelido, isso faz com que você fique se martirizando. E às vezes está fácil de resolver. E às vezes o preconceito é nosso por causa dos outros. Então você tem que se sentir bem com você mesmo, independente do que os outros vão falar. Porque cirurgia plástica não é apenas cirurgia reparadora estética do ponto de vista para os outros, é para você também. Exatamente. E não fazer para outra pessoa, porque não vai ser a cirurgia que vai segurar o casamento, não vai ser a cirurgia, se você for com essa expectativa, aí sim, eu concordo com você, que passa-se a começar a ter que levar em consideração uma terapia, né, se conhecer melhor, porque pode ser que se aquela relação tiver acabado, ou se você estiver querendo resgatar alguém e não for para você, o resultado não vai ser benéfico, e muito provavelmente pode ser aquela que chega lá depois reclamando, que não tá bom. Exatamente, Carol. Eu falo isso na minha primeira consulta, eu pergunto para o paciente, o que está te incomodando? Ah, doutor, porque eu não dou conta de ficar nua para o meu marido, eu já não tenho relação. Mas eu quero saber da senhora. O marido, ele é um reflexo. Ele vai ver que vai melhorar. Você precisa melhorar para você. Não é a cirurgia que vai fazer você resgatar o seu casamento. É a cirurgia que vai melhorar a sua autoestima para você se sentir melhor, para você acompanhar o seu esposo, para você poder se despir para ele, poder ir para um evento, poder ir para uma praia bem consigo mesmo. E aí automaticamente isso vai ser um reflexo. Por isso que a gente faz um atendimento multidisciplinar. Geralmente precisa de um psicólogo para te atender, uma pessoa para te orientar, porque o resultado ele é único, ele é seu. O seu resultado não é o resultado da Carol, não é o resultado da Mariana, não é o resultado do Pedro, é o resultado seu. Então o médico ele vai te orientar o que pode ser feito da melhor forma possível para você. Porque você pesa 70 quilos, sua esposa, sua amiga pesa 30, a outra pesa 40. A minha esposa eu operei com 48 quilos. Ela hoje tem 44 quilos, então ela é
uma mulher pequena. Vocês que me seguem sabem, vê como é que é a Mariana. Então, cada um tem o seu corpo, cada um tem o seu planejamento. E na minha clínica, eu converso todos os dias. Você é única. A sua abordagem é individual, a sua indicação é individual. Não é porque você é branca, que a sua amiga é branca, que vocês vão ter o mesmo resultado. E há alinhamento de expectativas, ou seja, você entender realmente o que você precisa e como você está, é o que vai fazer com que você fique satisfeito daquele procedimento que foi realizado. Você precisa entender o que é possível ser feito, o que vai ser feito, como vai ser feito, para você e o seu médico e a sua equipe terem o resultado tão desejado, que é o contorno corporal perfeito daquilo que você imagina. Uma mama, né, Uma que mama, foi uma bem face, dimensionada. eu faço mama, faço nariz, faço o abdômen e faço muito lipoescultura, gosto muito de contorno corporal e eu sempre falo, independente da cirurgia que você vai fazer, você tem que estar preparado para aquilo que você vai fazer. Procurar bons profissionais, médicos e especialistas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, respeitar a formação de cada um, ver os antes e depois e não deslumbrar com resultados milagrosos. Não existe mágica. Existe disciplina, dieta, atividade física, foco e uma procura de um especialista que vai tentar fazer o melhor para você. Ninguém quer fazer nada que vai te prejudicar. Todo mundo vai querer fazer o melhor. Mas eu sempre brinco com as minhas pacientes. A minha parte é 25%. Os outros 75% eu vou te ajudar a você chegar lá, que é dieta, atividade física, foco e cirurgia. 25, 25, 25, 25, 100%. Se você entender que você gastou 30, 40, 50 anos para chegar do jeito que você está, e em 6 horas, 7 horas eu vou deixar você como você tinha 15 anos, você não está preparado para fazer cirurgia plástica. Você gastou 40 anos para chegar do jeito que você está. E aí em 6, 7 horas você quer que eu te deixe como você estava com 15 anos. Então as pacientes precisam entender isso. Tem a parte hormonal, tem a parte de dieta, tem a parte de nutrologia. Então tudo isso é um conjunto que vai fazer com que você tenha a melhor assistência para ter o melhor resultado. Maravilha. Doutor, você é reconhecido por resultados naturais. O que diferencia uma lipoescultura, uma boa lipoescultura, de uma lipoescultura artificial, que todo mundo perceba? Carol, essa é uma excelente pergunta. A gente estava agora na segunda jornada brasileira de cirurgia plástica e eu tive a oportunidade de presidir mesa do evento e agora nós vamos para o 4º Congresso Brasileiro da BAPS, que é a Brazilian Aesthetic Plastic Surgeon, que é uma outra sociedade que busca também essa parte estética. E a lipoescultura, ela está muito estigmatizada. Como assim? Antigamente existia um mito entre lipoescultura e lipo HD, que é High Definition, que é alta definição. Hoje, o que a gente procura são lipoesculturas que devolvam a naturalidade para a pessoa. Você não pode fazer uma lipoescultura para marcar você. Você tem que marcar as linhas naturais, ou seja, na mulher aquela linha do meio, que é a linha alba mais sutil, aquelas linhas laterais mais arqueadas, ficam bonitas, aquela cavadinha naquela parte inferior da crista ilíaca para você dar aquela sensação de um abdômen mais atlético. Aquilo é uma lipo que deixa naturalidade. É uma lipo que tira o excesso de gordura, a musculatura aparece com atividade física, dieta e foco, e automaticamente você se transforma num corpo natural, como se você nunca tivesse feito lipoescultura. Diferente da lipoaspiração de alta definição, que ela é provocada. Como assim? Hoje existem várias técnicas e a técnica mais moderna que tem é o enxerto de gordura intramuscular, que é o graft, que a gente chama, que foi desenvolvido pelo Dr. Maurício Viari, que é um excelente cirurgião plástico de São Paulo, onde a gente pega essa célula-tronco do tecido gorduroso e enxerta no tecido muscular para poder que essa célula-tronco se diferencie em célula muscular. Isso deixa o abdômen mais atlético. Mas se a paciente não malhar, não adianta. Ou seja, aquela célula ela vai se diferenciar em tecido muscular, você vai fazer atividade física e aquele gominho vai aparecer naturalmente. Diferente daquelas cirurgias que alguns colegas faziam anteriormente, que era a marcação de gordura.
Ele passava a cânula superficial e marcava o abdômen da paciente, ou do homem ou da mulher, deixando aquele abdômen estigmatizado. Qual é o problema? Se engordar, Carol, Fica marcado. piora a marcação, fica irregular, fica cheio de irregularidades. É diferente do abdômen natural. Então, as mulheres, fica aqui o meu apelo. Procurem naturalidade, feminilidade. Procurem um abdômen atlético, bonito, feminino. O homem é diferente. O homem a gente faz uma lipo mais exacerbada, mais marcada. A gente enxerta mais gordura intramuscular para que ele tenha um resultado de um abdômen atlético, que é o que a gente chama de Spartacus, um abdômen espartano. É aquele abdômen bem marcado, mas é diferente da mulher. Então, eu hoje converso muito sobre naturalidade, porque o bonito para mim é eu chegar numa praia e a minha esposa não reconhecer que aquela paciente foi operada, mas eu sei que foi. Como cirurgião plástico, eu olho e falo assim, que lipoescultura bem feita, que colega... E eu vejo por detalhes, às vezes um cortezinho da entrada da cânula, às vezes uma marcação que o colega fez e a paciente fez uma drenagem que não ficou bacana e ficou uma marquinha. Eu percebo como cirurgião plástico, mas a minha esposa como médica, como gineco, não percebe. Diferente dos casos que, por exemplo, ela chega para mim, nossa senhora, mas aquele abdômen ficou feio, hein? Meu Deus, olha aquela lipo ali, Léo, meu Deus do céu, quem que é aquele médico? Por quê? Porque isso estraga a minha especialidade e o meu colega. Eu acho isso ruim, eu acho isso feio, porque as pacientes, elas às vezes vêm e o marido fala, tá vendo? Olha lá, ó, fez lipo, olha como é que ficou feio, meu Deus, olha o tanto de coroa, olha lá, tanto de assimetria, meu Deus, está horroroso. Ou seja, isso para mim é ruim. Eu quero é que as minhas pacientes cheguem no ambiente e as pessoas falam, nossa, Carol, mas tem alguma coisa, você está tão bonita. O que você fez? Não, não fiz nada. Não, mas você emagreceu, hein? Você está muito mais bonita. Isso é naturalidade. Isso é beleza. Isso é bem-estar. Muito diferente de eu chegar e falar, Carol, mas você está bonita porque você fez abdômen. Você está bonita porque você fez lipo. Aí tem umas que ainda são grosseiras. Falam, minha filha, não tem culpa se você não tem dinheiro para pagar. Eu tenho dinheiro para pagar e eu estou bonita por isso. Então, isso é naturalidade. É você entregar um resultado que as pessoas que estão em volta não percebam que foi cirurgia, mas que tem alguma coisa diferente. E esse comentário, antes de ir para a próxima, se existe um corpo ideal para que realmente a gente consiga esse resultado, a mulher tem a tendência a falar mal da outra mulher. Você vê que normalmente, né, os homens, eles vão brincar, falar, você, né, faz alguma brincadeira com relação a gênero, porque está fazendo cirurgia, e aí mudou de lado, seja o que for, mas aquela brincadeira, já a mulher faz esse tipo de comentário. Fulana? Também está toda reformada. Presta bem atenção, você que quer cuidar de você. O fracassado, ele sempre vai arrumar um jeito de justificar a vitória do outro, porque aí justifica o fracasso dele. Então, não se importe. E se você é essa mulher que faz esse comentário da outra, malha, se cuida, procura, para de reclamar, porque quando nós descobrimos a força que temos unidas, gente, tanta coisa vai melhorar. Essa competição, como você trouxe o tempo todo, nós somos únicas e somos, não tem como ficar parecida com a outra, não tem que se comparar. E isso realmente vai fazer uma grande diferença para nós mulheres. Você vê que aquele monte de comentário contra a Virgínia lá, aí outro monte contra a Paola, e você vê a maioria é mulher, porque os caras não estão preocupados. Por que a gente faz tanto isso? Sabe? É tão importante, já não basta filho, confusão que a gente tem, climatério, somos cíclicas, ainda ficar ouvindo um monte de crítica das outras mulheres. Gente, vamos facilitar as coisas, a nossa vida já é tão desafiadora para que tantos comentários assim que só diminuem, porque o que você ganha com isso? Né? Eu acredito que nada. E você que ainda está se preocupando, pelo amor de Deus, né? É muito importante que a gente saiba quem somos, porque no dia de verdade que você descobrir quem você é, você nunca mais vai querer nem ser outra pessoa e nem dar ouvido para outra pessoa, principalmente quem não paga a sua conta. E, voltando para a lipo,
Tem um corpo ideal, doutor? Você falou que você fez, você estava um pouco gordinho. Aqueles caras que têm uma barriga mais dura, mais proeminente, de muito tempo, funciona ou não? E no caso do corpo feminino, tem um corpo ideal para que essa lipoescultura possa ser feita? Porque não tem como fazer escultura, eu imagino, né? Num corpo que esteja tão avantajado, volumoso. Eu estou procurando a ideia. Na verdade, a gente tem dois tipos de gordura, né? Nós temos a gordura intraabdominal e a gordura extraabdominal. A intraabdominal é a que está do músculo para dentro. É o que a gente chama de gordura visceral. É a gordura que está entremeada nos órgãos, no fígado, no intestino, no rim. Então, aquilo é a gordura interna. E tem a gordura externa, que é aquela que está por cima do músculo. O que a gente consegue tirar é a gordura externa. Nós não conseguimos mexer na gordura interna, ou pelo menos não devemos mexer. Por quê? Porque aquilo ali é uma gordura que o corpo faz como reserva. O problema é que às vezes a reserva é tão grande que a barriga fica projetada. Então precisa se perder aquela gordura intraabdominal para a gente poder ter uma cirurgia de qualidade. Como que a gente vê isso? Através de bioimpedância, através de uma avaliação com nutrólogo, com endócrino, para poder diminuir a gordura intraabdominal. Quando você perde a gordura intraabdominal, automaticamente você perde a gordura extraabdominal. E hoje, com as tecnologias de medicamentosas que a gente tem, como o Ozempic, Mounjaro, não tem conflito de interesse nenhum, como Mounjaro, Saxenda e todas essas medicações, a gente tende a conseguir um resultado muito superior às lipos de antigamente, porque a gente prepara a paciente para operar. Então a paciente chega mais magra. Qual é o nível ótimo? Eu sempre brinco com as pacientes. Aquele tanto que você conseguir emagrecer ao máximo. Quanto mais magra, mais bonita. Ah, doutor, aí tem um marido que vai na consulta. Mas se ela emagrecer, então ela não precisa de cirurgia. Opa, aí que você se engana. Porque tem muita mulher que malha, faz academia todo dia, faz dieta, faz Ozempic, faz Mounjaro, faz tudo e mantém aquela pochete, mantém aquele flanco na lateral, mantém aquela gordurinha nas costas quando põe um biquíni, quando põe um sutiã e fica saindo, essa gordurinha na prega axilar. Isso não vai sair com apenas dieta e exercício físico, porque são gorduras de reserva que às vezes ficam e não saem de jeito nenhum, que é onde agora existe aquela denominação de mini lipo, que são lipoaspirações localizadas no abdômen inferior, na coxa, no flanco, nas costas, onde a paciente faz uma lipo de menor volume. Não deixa de ser uma lipoescultura, mas é uma lipo de menor volume, porque antigamente muitas pessoas elas queriam emagrecer com a cânula. Cânula não emagrece ninguém. Cânula dá contorno corporal. Tira-se gordura de onde está em excesso e coloca onde está em falta. Geralmente na mulher tira-se do abdômen, do flanco, do culote, da face interna da coxa. Geralmente a gente coloca no glúteo e na panturrilha em mulheres que têm a perna fina. E no homem é diferente. A gente tira de todos esses lugares e geralmente coloca intramuscular para dar a forma de Spartacus, ou seja, peitoral, bíceps, tríceps, panturrilha, coxa. Então a gente consegue dar, o homem ele sai da cirurgia parecendo que ele fez 30 anos de academia, ele já sai malhado. A mulher não, a mulher sai magra. Por quê? Porque a mulher precisa de um corpo mais natural, um corpo feminino. E ela vai conseguir isso, aquele corpo atlético, na academia, através do acompanhamento com personal ou educador físico e dieta com foco no projeto dela. E eu sempre brinco, Carol, que o projeto, ele é eterno. Gordura, você não adquiriu ela em 2 dias. Você adquiriu ela em 30 anos, 40 anos. Então, eu falo para o paciente, agora você vai virar a página. Você vai mudar, vai ser uma outra Carolina. Você vai precisar mudar a dieta, você vai precisar mudar a atividade física, você vai precisar mudar tudo, porque se você continuar como você estava antes, você vai adquirir aquele corpo de novo. Seja com 5 anos, com 10 anos, com 15 ou com 30 anos, mas você vai adquirir. Então você tem que mudar interiormente, sabendo que se você não fizer uma mudança do estilo de vida, você
tem chance de ganhar peso normalmente. Cirurgia plástica não é milagre. Cirurgia plástica é uma ajuda para você virar a chave e ter a melhora na sua autoestima. Seja na mama, seja na lipo, seja na face, seja no nariz. Eu sempre brinco. Aí tem muita paciente que doutor, eu operei com o nariz com fulano, meu nariz entortou. Eu falei, entortou por 2 motivos. Ou porque você coça o nariz o tempo inteiro, ou porque você dorme em cima do nariz, ou porque você bateu o nariz. Porque geralmente a gente estrutura o nariz, hoje a gente faz uma rinoplastia estruturada, que assim, a chance é muito pequena. Só que geralmente esse paciente tem rinite, então fica o tempo inteiro coçando o nariz, não trata uma sinusite crônica, geralmente dorme barriga para baixo e aí apoia o nariz, geralmente bate o nariz sem querer. Então quem opera o nariz, ele tem que tomar mais cuidado, porque se ele não tomar mais cuidado, vai entortar o nariz. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? E sem falar do investimento emocional, do risco, de tudo isso. Se você acreditar que aquilo ali é para sempre e voltar a comer, como você falou, é muito importante Em um que ano a perde o gente... resultado. Em um ano perde o resultado. E assim, hoje a gente tem muita, mas muita ferramenta na Muito mão. recurso, né? Verdade. E aí a gente sabe se a paciente engordou. Se eu operar paciente com 70 quilos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com CRM, você pode tirar de 5 a 7% do peso corporal. Então você pode tirar até 4,9 litros de gordura de uma paciente de 70 quilos. Então, teoricamente, ela saiu da sala com 65. Mas a resposta metabólica ao trauma, ela vai perder uns 2, 3 quilos. Então ela vai chegar nos 62. Uma mulher que pesa 70, que está ideal para operar, ela chega com 62, ela está magra. Ela perdeu 8 quilos. Ela perdeu mais de 10% do peso. Que provavelmente ela não ia conseguir perder assim com atividade física e dieta. Então, se ela não se disciplinar, ela chega nos 70 de novo. Rapidinho. Só que o que acontece? Amarrada. E aí começa a fazer irregularidade. Aí aonde você pôs gordura, aumenta. Então o bumbum dobra de tamanho. Você já viu aquelas mulheres que você olha e fala assim, nossa, mas olha o contorno dela é bonito, a barriga é bonita. Olha o tamanho da bunda dela. 100% delas fizeram lipoescultura. E você já viu aquelas mulheres que são magra, seca, engravida e não engorda? Porque elas já fizeram lipoescultura antes de engravidar. Porque quando a gente tira gordura, quando a gente faz lipoescultura, a gente tira gordura, mas a gente tira célula também. Então aquela célula nunca mais vai voltar para você. Então aonde tirou não vai engordar, mas aonde tem, onde ficou... Vai multiplicar. Vai aumentar. Então o braço fica aqueles braços de merendeira, a barriga chapada, o bumbum fica gigante, as coxas é onde começam os lipedemas, ficam aquelas coxas gigantes, cheias de irregularidade, porque aquele lugar não foi lipoaspirado, porque o contorno corporal foi feito em cima na época que ela estava mais magra. Entendi. Então o pós-operatório é, lembra dos 25%? 25% de dieta, 25% de atividade física, 25% de foco e 25% é a cirurgia. A cirurgia vai te empurrar. Mas se você continuar bebendo do jeito que você bebe, cerveja, meus pacientes adoram beber cerveja. Gente, quem faz lipoescultura não pode beber cerveja mais. Vocês têm que beber destilado. Tem que beber gin, beber vodka. Agora não pode mais ficar no etanol. Mas o destilado, ele tem baixo teor calórico. E você bebe 2, 3 doses, você fica tonto. Você para. Cerveja, eu tenho paciente que bebe uma caixa de cerveja no churrasco. Aí ela chega no pós-operatório... Aí as próprias fisioterapeutas, as próprias massoterapeutas te condenam elas. O doutor, fiz massagem na fulana essa semana, ela foi num churrasco, disse que bebeu, foi uma caixa de cerveja. Quando ela foi fazer drenagem, eu falei, mulher, você está parecendo um peixe baiacu, realmente. Porque ela está demasiada. Por quê? Porque aquela cevada, ela puxa líquido. E aí a paciente fica demasiada e demora para sair. Só que aí ela começa a ficar demasiada, aí a pele distende, aí fica mais flácida, aí ela começa a engordar, aí ela perde a autoestima. Então, não tô falando que é para vocês pararem de beber, não. Vai brigar comigo, não é isso. É porque você tem que mudar. Você tem que mudar o seu estilo de vida. Você não pode continuar daquele jeito. Se você voltar a comer do jeito que você comia, a beber do jeito que você bebia, o resultado vai ser perdido rapidamente. E como é que você lida com essas referências irreais que a pessoa chega? Você até fez esse comentário. Tem uma que tem 30, tem uma que tem 40, mas a pessoa chega com um sonho, tá ali te pedindo. Carol, vou contar uma coisa para você que é assim, eu conto para meus amigos, eles não acreditam. Eu estava no consultório um dia, chamei
a paciente, fulana, aí eu que busco as minhas pacientes na recepção. Meu consultório, quem não conhece, é bem bacana, eu sirvo café, sirvo bolo, tem um champanhe para quem faz cirurgia, se quiser estourar, pode estourar. Então, assim, eu tenho uma recepção bem bacana. E aí, sentou duas pessoas na minha frente. A da esquerda era a paciente e a da direita era a irmã. E aí eu comecei a minha consulta, perguntando quais eram as dores dela, o que ela estava fazendo ali, por que ela tinha me procurado, onde é que ela me achou, e tal, e tal. E aí ela começou. Ela fala, não, doutor, porque eu quero assim, eu quero assado, e não sei o quê, porque eu peso tanto, eu quero ficar com tanto. E eu fui escutando aquilo, fui olhando assim, falei, tá igual você, assustado. Assim, falei, gente, o que eu vou falar para essa mulher? Aí pensei, aí a menina que estava do lado dela, para parar, pode parar. Você não me fez vir aqui para escutar isso que você está falando. Aí eu fiquei assustado, mais assustado, falei, meu Deus do céu, vai ter uma briga aqui no meu consultório, vou ter que chamar segurança para apartar. Você tá de brincadeira, fulana. Você vem fazer um papelão desse na frente do doutor para falar esse tanto de besteira? Eu falei, não, calma, que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Doutor, nós somos gêmeas. Gêmeas. Eu peso 49 quilos, ela pesa 80. Como é que ela quer que o senhor faça ela ficar igual a mim? Na época ela estava brincando que ela queria ficar igual a Anitta. Uma paciente morena, pesava uns 75, 80 quilos, queria ficar igual a Anitta. Magrinha, bonita e tal. Como, doutor, que ela me faz passar um papelão desse? Nem meu pai e minha mãe deram conta de fazer a gente igual. Ela pesa 80 quilos, eu peso 49 quilos e ela quer que o senhor faça ela ficar igual a mim? Não, vambora. Eu falei, calma, vamos conversar. Aí eu falei, ó, tá vendo? A sua irmã tá certa. Como que você quer? Essa expectativa que você tem é real. O tanto de pele que você tem que fazer bariátrica. Se você quiser ficar igual a sua irmã, você tem que fazer bariátrica. Primeira coisa. E depois que você fizer bariátrica, você vai fazer várias cirurgias. Vai fazer cirurgia no braço, vai ganhar uma cicatriz aqui. Você vai fazer cirurgia na mama, vai ganhar uma cicatriz estendida. Você vai fazer uma cicatriz no abdômen, você vai fazer uma cicatriz na coxa. Não é o seu perfil. Você é uma paciente grande. Apesar de serem gêmeas, a sua irmã é mionzinha, é pequenininha. Puxou quem? Puxei meu pai. E você? Puxei minha mãe. Eu falei, então não tem como você ficar igual a sua irmã. E vocês são gêmeas. Então, você tem que alinhar a expectativa. Você tem que preparar essa paciente. Como que se prepara? Com um psicólogo, com um psiquiatra, com um nutrólogo. E ela tem que entender que aqui o corpo dela não é igual ao corpo da fulana. Ela é branca, fulana é morena. Ela é filha de um pai fulano, ela é filha do pai ciclano. Ela tem outro. Eu brinco, gente. Esse negócio é tão engraçado que uma vez o paciente chegou para mim. Doutor, eu quero ficar igual a Virgínia. Aí na época, tava aquele boom, né? Da Virgínia, ela não tinha nem engravidado do último filho. E aí eu falei, você sabe quantas cirurgias, procedimentos estéticos a Virgínia já fez? Não, 22. Na época ela tinha feito 20, e saiu na revista, saíram 22 procedimentos estéticos. Primeiro, que para fazer 22 procedimentos tem que ter muito dinheiro. Tô falando que a senhora não tenha. Mas assim, é algo que cada um tem um estilo de vida, gente. Tem pessoa que acorda 5 horas da manhã e vai pra academia. 7 horas da manhã ela vai pra massagem. 8 horas ela leva o menino pra escola. 10 horas ela vai pro supermercado. 11 horas ela busca o menino na escola. 2 horas da tarde ela volta pra academia. 4 horas da tarde ela vai pro spa. 5 horas da tarde ela busca o menino no inglês. 9 horas da noite ela faz massagem. Ela faz 2 massagens, 2 academias e spa no dia. A vida dela, o estilo de vida dela é outro. Agora você que acorda atrasada, menino chorando e arruma menino e não toma café da manhã direito. A pessoa faz 6 refeições no dia, a pessoa vive por conta daquele corpo. Você tem outra rotina, você é mãe, você é esposa, você é dona de casa, não existe nada mais sobrecarregado que uma mulher. Sim. Por isso que aquilo que você falou é uma grande verdade, você é única. Aí você quer comparar ou criticar os outros, você não sabe as dores dela. Então, cada um tem a sua personalidade. Então, quando chego no consultório, pacientes com expectativas irreais, vocês têm que alinhar a expectativa, saber o que é possível, saber se você está fazendo a sua parte. Porque não tem médico nenhum no mundo, a não ser quem seja psicopata, mas aí não vamos entrar no caso, que vai te prometer um resultado que é real, é o nome dele. As ferramentas dele, a equipe dele. Ele vai te oferecer uma coisa
que é plausível para o seu corpo, e você tem que entender isso, que ele fez o melhor dentro daquilo que era possível de ser feito, e você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, não tem nada que resolva. E quando a mulher está nesse foco, quais são os principais erros que alguém pode cometer baseado nessas expectativas e procurando procedimentos que não fazem sentido ou não são cabíveis ali para aquela realidade? Isso aí, Carol, é um excelente questionamento. Por quê? Porque hoje a medicina, a saúde, eu já falo que já é um problema de saúde pública, né? Com o Instagram, com os podcasts, com o YouTube. Infelizmente, existem pessoas de má fé, que são pessoas que usam da fragilidade, principalmente da mulher, para se aproveitar do ponto de vista financeiro, né? Eu tenho casos de reconstrução nasal, tenho casos de reconstrução mamária, tenho casos de reconstrução abdominal de pacientes que foram mutiladas por colegas médicos não especialistas e por colegas não médicos. Porque na ânsia daquele resultado, daquele objetivo, com Instagram, com patrocinado, vou fazer isso. Eu até brinco com a minha gerente, que eu falo para ela o seguinte, se falar que fez criolipólise, que fez isso, que fez aquilo, você já freia esse negócio. Por quê? Não tem preconceito com máquina, não tem conflito de interesse nenhum. Mas, gente, vocês não imaginam o que é fazer uma lipoescultura numa paciente que já fez 1, 2, 3 cirurgias ou 1, 2, 3 procedimentos. Tá tudo fibrosado, tá tudo duro, tá cheio de irregularidade. Aí você, quando faz um procedimento por último, você assume a responsabilidade de todos aqueles que já foram feitos. E aí você assume uma coisa que você não sabe como está e não sabe como vai ficar. E aí você pega uma fibrose, pega uma coisa de um procedimento que às vezes foi feito por não médico. Tem um monte, gente, enzima não funciona. Pode vir questionar, pode vir me provar que eu provo, não funciona. Porque aplicar enzima para cair uma gordura, aquilo é bobagem. Que vai fazer irregularidade, porque você não consegue ser homogêneo. Então você aplica aqui, aplica aqui, aplica aqui, aplica aqui, aplica, vai fazendo cavitações na gordura, no abdômen. Criolipólise, esses aparelhos. Gente, não adianta. Não resolve. O que resolve é tirar aquilo que tem em excesso. Aí você, não, mas o aparelho vai matar a célula. Não, ele vai fibrosar. Ele vai pegar aquela célula, vai matar ela e vai deixar dura. Ela vai continuar lá. Ela não vai resolver. Você quer fazer alguma coisa, gente, não tem dinheiro para operar? Faz massagem. Faz drenagem. Drenagem linfática, massagem. Manual. Uma fisioterapeuta boa, uma massoterapeuta boa. Isso ajuda. Agora, esses aparelhos com esteticistas, não tenho nada contra os esteticistas, elas são excelentes, eu tenho muitas parceiras, mas depois da cirurgia. Porque antes da cirurgia, se você tem o objetivo de operar e ficar fazendo esses procedimentos, a chance de dar irregularidade e complicações no pós-operatório são bem maiores. Eu já tinha ouvido isso uma vez, não tinha acreditado, e aí agora, né, a gente está com, graças a Deus, mais de 100 e poucas entrevistas, e eu acredito, mais especificamente, não sei quem foi que falou que até os procedimentos na face, dependendo do quantas vezes você faz, aquilo vai atrapalhando depois para a cirurgia plástica. E agora você falando da crio, alguém tinha me falado, eu falei, não, gente, não é possível. Então, realmente... Não, inclusive a gente estava nessa jornada brasileira, teve muitas cirurgias de face, vieram colegas de fora e falando justamente isso. Os bioestimuladores são bons, ajudam, se feitos no plano correto por profissionais médicos capacitados. Ácido hialurônico ajuda se for feito no plano certo por profissionais médicos capacitados, dermatologista e cirurgião plástico. Esse negócio de, vou fazer um curso no final de semana. Gente, eu gastei 12 anos para ser cirurgião plástico. Pelo amor de Deus, você ir num colega, mesmo que médico, que fez um curso de 1 ano, que fez um curso de, sei lá, final de semana, não existe. Você entregar o seu corpo, sua face ficar de mais nobre para uma pessoa que não tem capacitação, porque eu brigo muito com os meus residentes e eles que estiverem assistindo, eles vão fazer comentário para vocês, que é o seguinte, gente, operar é fácil. O difícil é tratar complicação.
Se você não sabe tratar a complicação, não opere. Não opere. Por quê? Porque, ou então faz o feijão com arroz. Porque a complicação, e todo mundo tem complicação, quem opera complica, não tem como, isso é número. Porque tem uma paciente que não faz o pós-operatório bem feito, tem uma paciente que... eu já fui em casa de paciente minha, Carol, fez lipoescultura, que fez e tinha gato na cama, no pós-operatório. Recente, 2, 3, 4 dias. Mas meu gato é limpo. Tá bom. Como que o gato limpa as partes íntimas dele? Lambendo. Pelo amor de Deus, gente. Aí lambe a pessoa, passa na pessoa. Não tem nada contra gato, cachorro, eu tenho em casa, eu adoro. Mas, gente, você tem que ter o mínimo de cuidado. Então tem coisas que não são inerentes ao médico. Então complicação todo mundo tem, ela só vai contar lá na frente. Então eu explico para meus residentes, só faça aquilo que você dá conta. E na face, esses procedimentos, principalmente máquina já é comprovado que faz muita fibrose, que na hora da gente descolar a face fica mais endurecida, aumenta a chance de necrose, a chance de isquemia, aumenta a chance de lesar um nervo, de lesar uma estrutura muscular, de lesar uma parótida. Por quê? Porque a pessoa faz muito procedimento e faz com que aquele tecido fique muito delgado. E aí a hora que você vai descolar, você entra na parótida. Lógico que é sem querer, ninguém faz isso por querer. Você machuca um nervo, lógico que é sem querer, ninguém quer deixar a pessoa paralisada. Mas isso pode acontecer, são complicações inerentes de qualquer procedimento médico, mas que infelizmente são dificultados quando a paciente já fez muito procedimento. Principalmente PMMA, graças a Deus que o PMMA vem cada dia sendo menos utilizado, porque ele é polimetilmetacrilato, ele é plástico. Ele foi feito para deformidades e não para estética. E as pessoas usam com fins estéticos, seja no glúteo, seja na face, seja onde for, e acaba, com o passar do tempo, o organismo degradando aquele PMMA e ele derrete. Eu já tirei na face e já tirei na coxa. O paciente ganhou uma cicatriz de fora a fora. Por que aconteceu? Colocou no glúteo e aquele PMMA desceu para a coxa. Ela ficou com a coxa deformada. Para tirar o PMMA, ficou cheio de irregularidade. Ela está super satisfeita, mas eu, como médico dela, achei que ficou horrível. Mas ela preferiu do que ficar com aquele polimetilmetacrilato lá armazenado na coxa dela. Você estava falando de pós-operatório, né? Que é algo muito importante, segundo todas as pontuações que você acabou de nos fazer. Quanto tempo leva a recuperação completa de uma lipoescultura e o que ela precisa saber antes de fazer o procedimento? Bom, Carol, isso aí é uma coisa que eu converso muito na consulta. Tem muita paciente que quer operar e trabalhar no dia seguinte. Dá algumas cirurgias, sim. Mas o resultado, ele não é imediato. O resultado de qualquer cirurgia plástica, ele é 1 ano. Tanto é que as minhas pacientes, eu acompanho elas por 1 ano, com um grupo específico de cada uma. Tem 6 retornos obrigatórios que eu não cobro, mas está dentro do pacote da cirurgia para ela ter essa assistência. E a recuperação, ela é individualizada. Eu posso recuperar de um jeito, você pode recuperar de outro, o Alan pode recuperar de outro. Então, cada um tem uma recuperação. E o que eu sempre oriento é o seguinte: tire um tempo para você. Você precisa desse tempo. Doutor, mas quanto tempo eu posso voltar ao trabalho? Geralmente 30 dias. Todas as cirurgias, geralmente 30 dias, se não tiver nenhum pontinho aberto, se o dreno não estiver infectado, se não estiver inflamado, se não estiver doendo, 30 dias eu libero. Academia, ter relação com o parceiro, voltar ao trabalho, tomar sol e viajar. Peso depende. Se for lipoescultura, qualquer peso. Se for mama, membro superior não pode. Mas a paciente tem que se programar. Eu vou tirar férias? Se assim você preferir, tudo bem. Se você quiser usar um feriado, dá para usar. Se você está em teletrabalho, eu opero muita paciente que tem teletrabalho, opero muita paciente de fora. Então, as de teletrabalho eu falo, você vai operar na quarta? Na segunda-feira você pode voltar. Teletrabalho, conversar, reunião, você vai estar maquiada, vai estar da cintura para cima, vai estar de macaquito, vai estar bem vestida, não tem problema, vai estar sentada. Agora, ir para o trabalho, fazer movimento, você tem que se preparar antes da cirurgia para evitar esse tipo de problema. As pacientes que vêm de fora, eu já faço outra assistência. Geralmente ela
ela Fica por fica aqui. aqui por 7 a 10 dias. Tem uma enfermeira minha que fica com ela, babá, 24 horas, dá banho, leva para drenagem, faz massagem, anda com ela no shopping. E eu tenho paciente que vai no shopping com dreno. Porque elas não são daqui, elas são de fora, elas vão no Guatemi, elas vão no Parque Shopping, vão passear. Né? Com 4, 5 dias de cirurgia, a paciente está bem. E aí, com 7 a 10 dias, quando eu tiro o dreno da liposcultura, que é geralmente quando o débito do dreno da frente tem menos de 50 ml em 24 horas e atrás menos de 100 ml em 24 horas, eu já tiro o dreno. E aí, automaticamente, ela pode voltar para a cidade dela, mas aí ela tem que voltar para me ver. Quando é fora do país, geralmente elas vêm com 6 meses e com 1 ano. Por quê? Porque é caro. Mas as pacientes que são daqui do Brasil, geralmente elas vêm me visitar 3 meses, 6 meses e 1 ano. Lembrando que esses retornos são sempre agendados já no dia que ela sai, e quando ela não pode, eu faço teleconsulta para todas as pacientes. Aproveita, doutor, explica o que é esse dreno, porque tem gente que pensa que é algum problema que aconteceu, ou só quando tem problema que coloca um dreno. O que é um dreno e para que ele serve? Toda lipoescultura vai ter que colocar um dreno? Toda lipoescultura, eu, Leonardo, coloco dreno. Porque é o seguinte, como é que funciona? Para você lipoaspirar, você precisa injetar soro. Então a gente injeta soro com adrenalina, medicações e aspira. Quando você aspira gordura e soro. Só que fica um pouco de gordura traumatizada, que fica oleaginosa, que vai sair no dreno. Um pouco de infiltração, que vai sair no dreno. E um pouco de sangue, que vai sair no dreno. Hematoma não se drena com dreno. Não tem nada a ver com hematoma. Hematoma é uma complicação que pode acontecer com qualquer um. Mas o dreno é para poder melhorar, inclusive, na drenagem linfática. Porque quando você passa a cânula, você machuca o vaso linfático. E esse trauma no vaso linfático faz com que você não tenha drenagem. Então a massoterapeuta, a fisioterapeuta vai drenar devagarzinho e vai ajudar com que aquelas secreções saiam pelo dreno. Então, lipoescultura, eu sempre coloco dreno. Ah, doutor Léo, pode ficar sem dreno? Só aberto o orifício? Tem colega que deixa, mas é muito desconfortável. O paciente tem que usar fralda. Aquele líquido fica saindo pelos orifícios da lipoescultura e aí fica com aquela fralda. E a fralda no contato íntimo da genitália eu acho perigoso. Aquilo é um meio para a bactéria contaminar, então as minhas pacientes ficam com dreno. Mama. Geralmente eu não uso dreno em mamas estéticas. Reconstrução mamária, 100% de dreno. Por quê? Quando o mastologista faz a mastectomia, ele tira muito tecido. E ele faz o mesmo trauma que a gente faz numa lipo. Então aquela gordura fica liquefeita, faz o que a gente chama de seroma. E esse seroma da gordura, associado ao trauma dos vasos, que pode gerar um hematoma, eu sempre dreno na reconstrução. Mas nas cirurgias estéticas, já tem mais de 4 anos que eu não uso dreno e só tive um hematoma o ano passado, que a paciente fez um hematoma e depois foi no consultório, eu abri um pontinho e drenei sem problema algum. O hematoma não é o roxo? Não. Hematoma é quando um vaso, geralmente uma veia, mas pode acontecer de ser uma artéria, que foi machucada e ficou soltando sangue. E acumula sangue. O roxo a gente chama de equimose. São traumas na microvascularização da derme, da pele. E aí faz aquelas equimoses. O hematoma pode sim refletir numa equimose, mas uma equimose não é sinal de hematoma. E as equimoses serão um fato de acontecer fazendo uma lipo. Aquele monte de roxo é aquilo geralmente mesmo. tem equimose. Eu tenho tido pouca equimose, Carolina, porque eu uso muita tecnologia. Quais são as tecnologias que a gente usa? Então, primeiro a gente faz a infiltração, de acordo com o que é protocolado, que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Depois eu passo um aparelho que chama uma lipoaspiração ultrassônica, é um emulsificador de gordura. Ele emite ondas, ele não aspira, ele emite ondas que ele emulsifica a gordura, ou seja, ele quebra aquela célula de gordura, transformando ela numa gordura liquefeita. Depois disso, eu passo a cânula, que é um vibrolipo, uma vibrolipoaspiração. Existem vários no mercado.
né? De emulsificador nós temos o Vaser, nós temos o Liposound, nós temos o Retraction, que são tecnologias ultrassônicas para facilitar a minha cirurgia, a minha equipe. Ele é para mim. Lógico que ele vai sangrar menos a paciente, ele vai traumatizar menos vaso, ele vai fazer com que eu consiga aspirar mais volume, mas ele é para ajudar o meu serviço. E, logicamente, vai dar mais resultado. Aí eu passo o Vibrolipo, que é aspirar. Então eu aspiro aquela gordura. Depois disso, no caso das liposculturas puras, contorno corporal, eu passo algumas tecnologias para retração de pele. Que a gente pode depois entrar nesse outro detalhe, que é a diferença de flacidez para excesso de pele. São coisas diferentes. Quando a paciente tem flacidez, a gente pode usar tecnologia, que aí existem várias. Renuvium, Body Tight, Argoplasma, Argon e Retraction. Que são tecnologias que vieram, o Quantum, que vem da plataforma Body Tight, que são tecnologias para retração de pele. Qual é a melhor? Não existe. Na minha opinião, existe aquela que o cirurgião tem mais habilidade. Umas demoram mais, outras demoram menos. Umas retraem mais, outras retraem menos. Mas isso é muito específico para cada paciente. O que eu usei na Carolina não pode ser o mesmo que eu vou usar no Alan, porque a Carolina é branca, o Alan é moreno. A Carolina tem a pele fina, a derme fina, o Alan tem a derme grossa. Se eu usar a mesma tecnologia nos dois, pensando no mesmo resultado, pode ser que o aparelho que eu vou usar no Alan vai queimar a Carol. E o aparelho que eu usar na Carol não vai ter o mesmo resultado do Alan. E você tem essa gama de equipamentos e se você não tiver, naquele... você pode alugar. Em Brasília tem vários lugares que alugam. O que manda, que eu explico para as pacientes, é a habilidade do cirurgião. Você tem que ir no cirurgião que tem habilidade naquele aparelho. E perguntar para o doutor, doutor, qual é o aparelho que o senhor tem mais habilidade? Qual que o senhor acha que vai dar o melhor resultado para mim? Ele vai te falar. Ele não vai mentir. Então ele vai te falar, eu não tenho nenhum aparelho. Eu não gosto. Eu acho que o resultado é pobre. Eu acho que você vai gastar dinheiro à toa. Ou então ele vai falar, eu tenho esse aparelho e tem todos esses que tem aqui disponíveis que você pode escolher o que você vai achar. Aí tem uns que são mais caros, tem uns que são mais baratos. Você fala assim, mas já que todos têm o mesmo resultado ou resultados muito próximos, por que é mais caro um que o outro? Por quê? Porque tem consumível. O que são consumíveis? Os insumos. São os insumos. Tem uns que alguns são empresários e os outros são fascinadores. Os empresários, eles criam aparelhos que te obrigam a comprar ponteiras toda vez que você usa. Então ela queima. Então ele tem consumível. O outro não. O outro ele quer que você tenha um bom resultado. Aí ele faz uma ponteira que dá para você reesterilizar. Uma ponteira que não é descartável. Aí ele se torna um aparelho mais barato. Você falou que tem retração e flacidez, que são coisas diferentes. Não, flacidez e excesso de pele. Flacidez e excesso de pele. Que eu brinco muito que é uma das cirurgias que eu mais faço, que era o Mummy Makeover, que é tentar devolver para a mulher o corpo que ela tinha antes da gestação. E aí geralmente é uma liposcultura bem feita, com um fuso de pele e uma prótese de mama, que é o que a gente alguns chamam de cirurgia tripla. E eu tenho feito menos, porque hoje o corpo das mulheres é um corpo mais cheinho, são mulheres que não estão mais muito preocupadas com ganho de peso pós-gestacional, então fica uma cirurgia muito longa. Então eu tenho fracionado o Mummy Makeover. Eu tenho feito liposcultura com abdominoplastia e depois, no segundo tempo, a mamoplastia ou mastopexia, que é onde a gente pode, inclusive, refinar uma liposcultura novamente. A diferença, Carolina, com relação a excesso de flacidez pele. Com excesso de pele são coisas distintas. Flacidez é isso aqui. Excesso de pele é isso aqui. Flacidez se trata com tecnologia, com bons resultados, mas não é aquela barriga chapada, é uma barriga natural, sem gordura, com excesso de pele. Aí existem trabalhos que mostram que os aparelhos retraem de 20% a 36% de retração. A Carol teve 36% de retração. Show! Show! Mas o Alan só teve 20%. E vai ficar insatisfeito. Porque ele retraiu pouco. Então é muito individual. Mesmo usando as tecnologias mais avançadas. Então a paciente tem que entender que pode ser que ela
faça a tecnologia e fique ainda flácido. Aí o que ela tem que fazer? Pós-operatório. Aí ela vai fazer um Orpheus, que é um microagulhamento com radiofrequência, ela vai fazer uma fotona, ela vai fazer um bioestimulador de colágeno, ela vai fazer drenagem, ela vai fazer massagem para aquela pele aderir e melhorar a qualidade do colágeno dela. Agora, excesso de pele é sinônimo de bisturi. Aí a gente tem o mini abdômen e o abdômen clássico, que são duas cirurgias diferentes. O mini abdômen, como são pacientes igual você, pacientes mais longilíneas e mais magras, altas e magras. E o abdômen clássico são para pacientes mais baixas e mais larguinhas. Por quê? Porque a abdominoplastia, a gente pega a pele que está acima do umbigo e põe lá na cicatriz da cesárea. Ou seja, tira toda aquela faixa de pele. Ela tem um umbigo já baixo, um umbigo chorão, que a gente brinca, e ela vai ganhar uma cicatriz em volta do umbigo e uma cicatriz de abdominoplastia clássica, que é de fora a fora, entre os dois ossinhos. Já o mini abdômen, a paciente só tem uma pochetinha embaixo. O umbigo dela geralmente é mais alto, porque ela é mais longilínea, e ela não tem excesso de pele entre o umbigo e esse ossinho que está entre as mamas. Então a gente tira um fuso de pele, tira aquele excesso de pele que está embaixo e não mexe no umbigo. As duas cirurgias a gente corrige hérnia umbilical, as duas cirurgias a gente corrige a diástase, que é o afastamento da musculatura do reto abdominal, geralmente pós-gestação, e aí a paciente tem um resultado dentro da expectativa que ela conversou com o médico. O mini abdômen fica mais natural e mais flácido. O abdômen clássico é aquele que fica Retinho. chapado, retinho. E quando tem umas que ficam com a marca aqui no meio, que ficam marcadas? Geralmente aquilo é erro de pós-operatório. É paciente que usa a cinta muito arrochada. E aí, como fica aquele excesso de pele aqui porque foi lipoaspirado, você tem que lembrar que tem o contingente, conteúdo e o contingente. Se você tira o conteúdo, o contingente que é a pele fica flácido. Se você usa alguma coisa muito arrochada, ela marca. Aí ela faz uma fratura da derme. Aquilo ali não tem de corrigir. Fratura de derme é igual quando a paciente é gordinha e levanta aqui e fala assim, doutor, aqui, ó, minha pele já quebrou aqui, ó, tá até assado. Aquilo é fratura de derme, aquilo só sai estirar. Se cortar. Só se cortar. E nas costas, doutor? A gente falou aqui do abdômen, falou da frente, mas nessa mesma lipoescultura está incluso costa e essa gordura que você disse que faz o redesenho glúteo. Eu sempre brinco com as pacientes que, na minha humilde opinião, mini lipo é sinônimo de pacientes restritas. Mini lipo é aquela paciente que você olha na academia, ela pesa 40 quilos, 99% de músculo e tem uma pochetinha embaixo. Aquilo é mini lipo. Tirar aquela gordura. É dar aquela definição. O resto, para mim, tudo é lipoescultura. E eu sempre falo que lipoescultura que é o ideal. Porque é o seguinte, ninguém é perfeito. Não existe perfeição. Todo mundo tem um bumbum menor que o outro, tem um pouco menos de projeção, tem uma gordurinha do lado direito maior que o lado esquerdo, tem uma escoliose de segurar o menino, às vezes tem uma perna menor que a outra. Então, se a gente dividir no meio, teoricamente eram para ser duas faces iguais, mas não. Todo mundo é diferente. Tem uma orelha que é mais puxadinha, um defeito. Todo mundo é assim. Então, eu falo que a lipoescultura é a cirurgia do contorno corporal. Porque você lipoaspirou o abdômen, o flanco, que são esses pneuzinhos, o culote, que é essa parte lateral da coxa, a face interna da coxa, as costas. E aí as costas é o lugar mais interessante para usar tecnologia. Por quê? Porque o corte nas costas ele fica feio. Na frente, o biquíni tampa, a calcinha tampa. Nas costas, não. Então, as costas é sempre interessante usar tecnologia para reatrair aquela pele e melhorar aquele aspecto. E aí a gente pega essa gordura e coloca no glúteo, coloca na perna para dar volume e harmonia no corpo. Sempre pensando nessas áreas grandes, como o glúteo, de gordura fora do músculo. Não se pode enxertar. Hoje a sociedade não recomenda e não defende aqueles que fazem lipoenxertia intramuscular glútea. Por quê? Porque o vaso é dessa grossura. Se você entrar no vaso, são os casos de lipoenxertia que a gente vê na mídia, que acontece de fazer embolia gordurosa maciça, rápida, que não dá tempo de sair do centro cirúrgico, chegar na UTI e o paciente falece. Jesus! É muito rápido. É coisas de segundos.
O vaso é muito calibroso, ele pega aquela gordura, vai para o coração, o paciente infarta. Vai para o pulmão, desculpa, e pode ir para o coração também, mas geralmente vai para o pulmão, faz embolia gordurosa e não tem jeito de você reverter. Tem que ter então, muito... hoje não está. Não, hoje não está. Então, cirurgia plástica tem que fazer com quem tem segurança, uma pessoa bem informada, uma pessoa parar com esse negócio de Instagram, de charlatanismo, porque infelizmente tem, né? Todas as profissões têm. Hoje você atende muitas mulheres que treinam bastante, que têm um estilo de vida saudável, que estão ali buscando realmente esse refinamento, e mães no pós-parto. Isso. Você acredita que muitas coisas tenham mudado, tanto na cirurgia, ou na visão, ou as pacientes de cirurgia plástica hoje? Porque se a gente for pensar, é como você falou, né? Carol, não adianta, você demorou 40 anos para estar assim, eu não vou emagrecer ninguém aqui. Hoje, a consciência dessa paciente está muito melhor? Muito melhor. Eu brinco com as pacientes que existem 2 tipos de mulher. Existem as mulheres que precisam apenas de um refinamento, um retoque, que elas não vão conseguir com a atividade física, que é aquela paciente magrinha, que faz atividade física recorrente, que tem que, por exemplo, gente, a minha esposa, eu operei ela com 48 quilos. Eu falava, Léo, você é doido? Mas não é para uma mulher de 48 quilos, o que tem para fazer na Mariana? A minha esposa era aquela menina seca, 0 barriga, 0 bumbum e peitão. Eu fiz uma mastopexia com prótese, em dual plane, com alça muscular, com sutiã interna, a mama da minha esposa é maravilhosa, né, porque a minha esposa ficou maravilhosa. Tirei 1.200 gramas de gordura numa paciente de 48 quilos, coloquei 1.400, tirei 1.400, coloquei 600 em cada bumbum, porque ela era chapada, 0 bumbum, aquelas meninas bem magrinhas. Coloquei 600 em cada bumbum, e a minha esposa era daquela que você olhava na praia assim, que dá para ver uma pessoa do lado de lá, porque as pernas é assim. Aí eu coloquei 100 ml de gordura na face interna da coxa. Ela é super satisfeita para dar harmonia. Aí ela ficou com um bumbum lindo. Todo mundo falou, Léo, hoje todo mundo elogia, porque a Mariana está muito mais bonita. Ela sempre foi linda, mas agora ela tem a harmonia do corpo, ela não precisa usar sutiã mais, ela ficou livre do sutiã, então ela tem aquela liberdade, ela põe uma camiseta, um cropped. Minha esposa não usava cropped, hoje ela usa cropped. Minha esposa tem 40 anos, vai fazer 40 anos agora, ano que vem. Então, ela usa cropped, vai pra praia, usa biquíni. Eu brinco com ela que quando eu casei com ela, ela não usava fio dental, não. Agora, só quer usar biquíni e fio dental. Porque está bem. Então, isso é a diferença. Já a mulher pós-parto, e a Mariana tem 2 filhos, nós temos 2 filhos. Já a mulher pós-parto é o outro perfil de paciente, Carol. Tem paciente que não adianta. Se ela não operar, ela não vai conseguir chegar naquele resultado que ela quer. Que são aquelas mulheres que já têm pochete, já tem um excesso de pele. Então são 2 perfis diferentes. É a mulher que é atlética, malha e não consegue ter aquele corpo desejado com a atividade física e você refina. E tem aquela outra que, mesmo um pouquinho acima do peso ideal, ela não vai conseguir atingir o corpo dela. Porque ela senta, ela tem aquela pochete que dobra sobre a coxa, ela tem um flanco que ela malhando não resolve, e ela vai ser submetida a uma cirurgia plástica de qualquer forma. E aí a gente entra naquele outro perfil de pacientes que operam e depois mudam o estilo de vida. Aí ela opera, faz uma lipo, faz um abdômen, a gente tira lá quase 10% do corpo dela com pele e gordura e lipoaspiração, e aí ela interioriza que agora ela tem que fazer a parte dela. Ela já começou lá atrás fazendo dieta, atividade física com foco, e aí depois do pós-operatório ela se transforma na mulher de 48 quilos, que é a minha esposa, que ninguém nunca imaginou que ela fez cirurgia plástica. Maravilha. Esse é assim, o que eu acho mais deslumbrante na cirurgia plástica. Você devolver uma autoestima, e o que mais me emociona é quando a paciente vem com 3 meses, 6 meses e fala assim, doutor, eu nunca tive esse corpo. Nem quando eu tinha 18 anos. Por quê? Porque você consegue devolver a autoestima para uma pessoa que olha lá atrás e fala assim, meu Deus, por que eu demorei tanto para poder e a partir tomar essa dali, decisão? Ela quer continuar daquele jeito. Sem dúvida. Ela quer continuar, então ela vai malhar, a saúde dela vai melhorar integralmente, né? Tem paciente, Carol, que para de ser hipertensa.
Olha que legal. Para de ter hipercolesterolemia, para de tomar remédio para colesterol. Porque quando você aspira, quando você tira aquela gordura e ela continua emagrecendo, ela tira a sobrecarga cardíaca. Então ela para de ser hipertensa, principalmente aquelas que foram hipertensão pós-gestacional ou pré-gestacional, durante a gestação, gestacional. Então, elas param de ser hipertensas, elas param de ter aquele colesterol alto. No início vai aumentar, porque o trauma da cânula faz com que o colesterol aumente. Mas 3 meses, 6 meses depois, uma paciente está com colesterol de 150, ela cai para 100. Olha que Um maravilha. LDL que está 100, cai para 80. Ou seja, você consegue sim melhorar, lógico, se ela mudar o estilo de vida. Essa pergunta não estava aqui na minha pauta, eu tenho mais 2, prometo. Você vai ter que voltar, porque é muito assunto. Pode Gente, perguntar. a questão do silicone, da doença do silicone, ele falou que vai voltar. Ele tem mais 2 congressos agora aí acontecendo, mas ele volta para nos contar. E eu quero saber um pouco sobre o futuro, você que está sempre nesses congressos, né? Mas agora você estava me falando... Acabei de lembrar o que eu queria falar, porque me deu um brain fog, que é esse esquecimento da menopausa. Você acredita? Era isso que eu queria falar. A mulher que entrou no climatério, que está vivendo esse climatério, tem alguma contraindicação, tem algo específico sobre essa cirurgia que você imagina tem que estar fazendo reposição, não pode, ou alguma coisa que é diferente, ou a maioria delas está nesse período? Qual a sua... Carol, isso aí é um mundo à parte. Eu tive uma discussão com um professor lá no congresso sobre reposição. Porque é o seguinte, repõe ou não repõe a mulher? Eu acredito plenamente que se ela não tiver uma contraindicação, tem que repor. E o homem? Uai, repõe também. É lógico. Sim. Então, é uma discussão grave. Aí um colega falou assim, mas aí você vai repor o homem o resto da vida? Eu falei, e a mulher não? Eu falei, professor, a sua esposa repõe? Uai, repõe. Eu falei, e o senhor não repõe? O senhor tá velho? O senhor tá caído? O senhor tá... Você é um cadáver? Que isso, Léo? Eu falei, eu tô sendo sincero pro senhor. E a esposa do senhor veio na abertura ontem, ela tá maravilhosa. Ela tá linda. Tem que repor. Eu tô falando reposição. Não tô falando bomba. Sim. Bomba é diferente de repor. Eu não quero que as pessoas digam, doutor Léo, ele... Não, tem nada a ver. Repor é você ter qualidade de vida de quando você tinha 18, 20 anos. Porque você não pode chegar nos 50 com a mesma disposição, com a mesma vontade de ter relação sexual, com o mesmo relação... Ué, então eu acredito, a minha esposa é gineco, minha esposa faz reprodução humana, minha esposa entende muito de climatério, a minha mãe repõe, a minha sogra repõe, a minha esposa repõe. A esposa tem 39 anos. Tem que repor para melhorar a disposição, melhorar a qualidade de vida, melhorar o ressecamento vaginal, melhorar tudo. Então as mulheres que elas não estão fazendo, eu sempre pergunto, sua pergunta é super pertinente, se ela estiver no climatério, está no momento dela recuperar, dela operar, inclusive para ela poder repor esses hormônios e ter a qualidade de vida que ela tinha com 40. Agora ela tem 50, 55. E aí ela engorda porque não tem hormônio mais, não tem testosterona, o estrogênio está daquele jeito, a progesterona está daquele jeito, ela não tem vontade de ter relação com o marido, ela não tem vontade de levantar da cama, ela não tem vontade de ir na academia, ela não tem vontade, ela só quer comer. Aí ela come, o hormônio lá em cima, ela vai ficando baranga. Por que não repor? Eu tô falando repor. Não tô falando que é para tomar bomba, que aumenta a chance de câncer de mama? Aumenta. Aumenta a chance de virilização? Aumenta. Aumenta a queda de cabelo? Aumenta. Aumenta o ressecamento da pele? Aumenta. E isso são coisas feitas de forma inadvertida, são coisas mal conduzidas. Reposição se faz com um médico bem treinado, pessoas bem capacitadas que vão repor o que está faltando. Não é pôr além. E o homem tem que fazer a mesma coisa. Porque se ele não fizer, Carol, não é à toa que as mulheres estão dominando o mundo, não. Não é à toa que tem CEO, mulher, lá na frente, e os caras perderam espaço. A mulher é tudo. A mulher é esposa, mãe, dona de casa, empregada, ela é tudo. Por como que ela dá conta? Aí ela chega com 55 anos, ela... Puxa, acaba o gás. Então, tem que repor.
Aí, o que acontece? Quando ela está repondo antes da cirurgia, eu preciso avaliar, porque geralmente tem que suspender. Porque algumas reposições aumentam a chance de sangramento. Igual o Monjaro, o Ozempic, Companhia Limitada. Tem que suspender antes da cirurgia, geralmente 21 dias. Porque aumenta a chance de estase gástrica e broncoaspiração. Então tem que tirar, suspender. Reposição hormonal é a mesma coisa. E depois da cirurgia, tem que voltar. E algumas pacientes eu proponho. Eu falo, Carol, você tá voltando à atividade física? Doutor, tô, mas assim, a disposição tá ruim, tô sem gás. Eu falei, você quer que eu te ajude? Eu não vou te anabolizar. Eu vou te dar um suporte, nós fiz todos os exames hormonais, já coloquei chip da beleza, não coloco mais. Por quê? O chip da beleza é um hormônio que você coloca subcutâneo em que a paciente fica 6 meses com ele absorvendo. O outro não, o comprimido, o creme, Dr. Léo, meu cabelo tá caindo. Carol, para, suspende, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então você fica com aquele tratamento em mão. Você tem como manusear aquilo, porque o que trata a Carol não é o que trata a Rosana, não é o que trata a Mariana, não é o que trata a Camila. Cada paciente tem que pensar em si. Agora, essa informação que você trouxe é mega importante, ou seja, se ela estiver usando o pallet, que tem agora para 6 meses, ou até para um ano... não tem mais, agora é praticamente só 6 meses. Porque teve, inclusive tá meio aquele negócio, proíbe, não proíbe, não proíbe, por causa desses picos hormonais muito grandes, que aumenta a chance de câncer, porque é o seguinte, é o que eu explico para os pacientes, quando você coloca um implante, ele faz assim, ó, puff, e aí tende a ficar plano e depois ele vai caindo. O diário, o creme, o comprimido, você toma, aí ele faz assim, aí você consegue manter ele num platô. Se você viu que tem alguma coisa, você suspende e ele cai. O outro não. Então eu hoje tendo a fazer mais reposições que eu consiga manusear de forma mais precisa do que um implante hormonal, uma injeção de testosterona ou derivados em si. Mas esses pontos, só para a gente deixar, você falou que se ela tiver esse pallet, o implante, por exemplo, tem componentes que vão aumentar o sangramento e talvez seja melhor aguardar, mas isso também é caso a caso. É importante entender, porque todo mundo que faz isso tem ali no lugar certo, né? A composição, aí te apresenta, se você falar ok... No pré-operatório eu já descubro que tem paciente que não lembra. Ela esquece, ela tem memória curta. Ela não lembra que pôs. Ou você pergunta se ela fez a reposição, ela fala, não, doutor, já fiz. Só que ela não sabe que ainda está valendo, que ainda tem resquício da medicação. Então, no exame pré-operatório, eu sei, falando, Carol, mas esse exame seu aqui está alterado. Essa testosterona sua está alta demais. O que está acontecendo? Ah, doutor, eu pus um implante, um chip da beleza em maio. Não pode fazer junho, agora. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Não dá já pra gente operar em novembro, início de dezembro. Sabe por quê? Porque aumenta a chance de sangramento. Eu não consigo bloquear a testosterona. E aí pode ser que você sangre mais. É a testosterona. E aí eu vou limpar menos. Porque se você sangrar durante o procedimento e eu ver que eu estou perdendo a segurança do procedimento, eu suspendo. Eu prefiro uma paciente feia, gorda, com regularidade viva, do que uma paciente magra, linda no caixão. E eu falo isso toda vez para os pacientes. Ai, doutor, mas essa gordurinha que ficou aqui, ai, doutor, aqui, isso aqui. Gente, a gente lipoaspira todo o corpo dentro de um limite de segurança. Ali, às vezes ficou uma regularidadezinha que pode ser melhorada com a massagem, pode ser melhorado com atividade física, ou pode ser feito um complemento. Complemento de cirurgia plástica, eu quero que você me entenda. Complemento não é retoque. Não existe retoque em cirurgia plástica. Retoque é como se tivesse acontecido um erro. Ninguém quer errar em você. O que pode ser feito é um complemento. O que é um complemento? Melhorar aquilo que pode ser melhorado. Seja uma mama, seja uma lipo, seja uma prótese que subiu muito ou que desceu muito. Então você pode fazer esse complemento, que na verdade é melhorar uma coisa que está bem melhor do que era antes. Então não é um erro, não é um retoque. Então é um complemento daquilo que você pode fazer para melhorar o seu resultado,
que pode ser inerente a várias coisas. Ah, mas foi um médico? Não, necessariamente. Pode ter sido médico, mas pode ter sido um jeito que você dormiu errado, dormiu de lado antes da hora. Você não fez a drenagem do jeito que tinha que ser feito. Você abraçou o marido sem querer. Você foi para uma festa. Eu já tive paciente, gente, que fez mastopexia e foi pro show do Jorge Mateus com uma semana. Vai me falar que você vai ficar no show do Jorge Mateus lá, sentadinha, quietinha assim? Abraça, cumprimenta, vê os outros. Por mais... Então, pós-operatório, ele tem que ser respeitado. E se precisar fazer um complemento, gente, isso não é demérito para ninguém. Nem para o colega e nem para o paciente. É algo que pode ser feito para melhorar. Por isso que a cirurgia em 2 etapas, Carol, ela é interessante. Porque se precisar fazer um refinamento naquela que foi feito primeiro, você já vai estar anestesiado, o colega vai fazer. Uma boa. Ah, doutor, ficou uma orelhinha aqui, eu queria que melhorasse. Vai melhorar independente de fazer ou não. Mas já que você está sendo anestesiada, está fazendo um abdômen, está fazendo uma lipo, por que não fazer esse refinamento na cicatriz, esse refinamento nessa orelhinha, entendeu? Sim, faz todo sentido. E é como você falou, né? Até o outro médico, se for outra pessoa ou em outra área e percebe aquilo, eu estou te dizendo isso porque eu tive um derrame pleural e aí tinha uma cicatriz feia. O próprio médico que já estava fazendo um procedimento falou, poxa, vou mexer aqui, vou arrumar, a gente pode, porque a cicatriz tinha ficado... Então, Alargada. um bom profissional vendo isso, a pessoa tendo essa necessidade, pode, né, Pode acontecer fazer e um fazer. refinamento numa boa. Agora vamos, daqui 5 anos, onde você, que hoje já é um dos principais nomes em Brasília em lipoescultura, imagina estar, o que ainda te move profissionalmente? Você é da docência, já está, continua voluntariamente dando aula para outros médicos. Que legado você quer deixar? Onde é que você quer estar? E a gente vê essa agitação, essa juventude, essa reposição que deve estar em dia e se cuidando. Qual que é o teu objetivo? Bom, o meu objetivo é devolver a autoestima para as mulheres, desestigmatizar a lipoescultura e mostrar para elas que o que é para elas nem sempre é para as amigas. E aquilo que você falou no início do podcast é muito importante. Às vezes o defeito não está no outro, o defeito está na gente. O mesmo argumento que você tem para criticar os outros, você está na frente do espelho se criticando. Você não pode criticar o outro porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, porque o outro fez aquilo. Olha para você. A dor daquela pessoa que é magra e fez lipoescultura, que não tinha necessidade no seu entendimento, para ela é o gargalo, é o calo que está na vida dela. É o fato dela não sair com o marido, é o fato dela não vestir um biquíni. Isso pode ser. E às vezes é o seu. E você se espelha na crítica, esquecendo de que aquilo também pode ser. É o que eu falo hoje, Carol. Na minha concepção, o mundo tem 2 problemas. O ego e a inveja. Tudo gira em torno do ego e da inveja. O ego porque você quer ser melhor, porque você é mais bonito, porque a sua família é mais rica, porque você é mais... os seus filhos são mais lindos, que você é mais saudável. E a inveja, que ao invés de você correr atrás daquilo que você almeja, que você acha que é o melhor, você critica. Ah, mas ela é magra porque fez lipo. Ah, mas ela é bonita porque casou com um cara rico. Ah, porque ela não trabalha porque... Gente, olha para você. Vê o que você pode fazer para melhorar para você, sem criticar os outros. Então, o meu objetivo é ensinar os colegas mais jovens, transformar as mulheres e mostrar para a mulher que ela tem que ser ela, independente do pai, da mãe, do marido, do filho. Você tem que ser você mesmo, você tem que se sentir bem com você, porque às vezes aquilo que você está sentindo no seu íntimo, aquela dor é só sua. Não é do marido, não é do seu pai, não é do seu filho, não é do seu irmão, é sua. E você tem que interiorizar que aquilo vai fazer bem para você. Então o meu objetivo é justamente devolver essa autoestima e mostrar para a mulher que ela é o elo mais forte da cadeia. Porque sem a mulher não existe filho, não existe perpetuação da espécie. O homem, ele é apenas um coadjuvante. E a mulher precisa se valorizar. E não diferente o homem.
Hoje eu já recebo muita liposcultura masculina, né? As pessoas precisam devolver aquela autoestima que às vezes elas nunca nem tiveram. E o homem também precisa se valorizar. O homem precisa repor hormônio. Não adianta a mulher estar bonitona e o homem tá destruído. Capenga. Né? E infelizmente tem que tirar aquele estigma de porque virou isso, porque virou aquilo, porque mudou de sexo. Porque esse preconceito já não existe mais na sociedade. Né? As pessoas, o cara que é metrosexual, ele é um cara bem vestido, é um cara bonito, é um cara bem apessoado, é um cara que se sente bem, que ele veste uma roupa. Não quer dizer que ele é homossexual, que ele... Não tem nada disso. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um sem julgar o próximo, lembrando que às vezes aquele julgamento não é da pessoa. É você se olhando no próprio espelho. Você está esquecendo de julgar você antes de julgar as outras pessoas. Maravilha. Eu fiquei tão atenta ao que você estava falando que me perdi num comentário que eu ia fazer. Ah, lembrei. Ó, o climatério! A minha médica mandou uma mensagem ontem, porque eu até coloquei um cortezinho, depois eu vou te encaminhar para você ver, que eu ia falando, falei, tem hora que o climatério vem me pegar, mas a minha memória é tão boa e eu não deixo ele me levar. E eu não deixo mesmo. É tão correto isso que você trouxe, porque quando uma mulher que malhou a vida toda, que teve uma boa família, eu não tive pais que faziam atividade física, mas eu já vi aqui a doutora Luísa, endócrino, a Tassiana, que malha já tem um bom tempo. Tem pessoas que tiveram a oportunidade de hoje fazer pequenas correções. E não é porque a mulher é bonita, porque ela é magra, e eu não estou me defendendo não, porque eu já pesei, doutor, 117 no ápice da gravidez, não só na fase, já fui sempre uma adolescente com essa problemática de peso, a minha história com peso é bem desafiadora. Mas ninguém tem culpa porque é inteligente ou porque decidiu estudar e se esforçar. A gente tem a tendência a valorizar sempre o coitado, até pais. Muitas vezes eles ajudam aquele filho que, mas por que você está fazendo? Porque fulano precisa. A gente valoriza o que não teve tanto esforço e, como é que fala? E desvaloriza, né? o que estudou, o que comprou apartamento. Eu me lembro de uma situação engraçada que não vem ao caso agora, mas se é uma pochetezinha, ela tem o direito, porque aquela só tem que corrigir aquilo. Quem comeu bastante, quem não teve a oportunidade antes, quem tem alguma disfunção, obesidade é doença. Então, que tem isso geneticamente, é muito ruim você ser julgado porque você se cuidou, porque você está ali malhada, ainda está... É um saco isso, eu vivo no salão, né? E você vê as mulheres, graças a Deus, estão cada dia se cuidando mais. Quem tem boas condições e quem não tem, quem prioriza isso, porque tem academia aí, gente, que dá para fazer. Hoje em dia o acesso está muito melhor. Se você quer correr, agora é moda, todo mundo correndo, então tem como ficar bem. Agora, não é obrigado a ficar julgando porque alguém está muito bem, que é isso que você trouxe mesmo. E eu sempre comento com as pessoas, né, que independente de religião, isso atrai. O bom atrai o bom. O ruim atrai o ruim. Então, eu uso da premissa com meus amigos que você tem que ter 5 pessoas no seu convívio que são melhor que você. Sim, no mínimo. Se você é o melhor da turma... é o melhor da turma, tá errado. Tem alguma coisa que não tá bom. Tá errado. De duas, uma. Ou o seu ego é lá em cima, ou então você não reconhece que as pessoas são melhores que você. Então você tá errado 2 vezes. Então você tem que andar com pessoas melhores. E para você andar com pessoas melhores, você precisa reconhecer. Poxa, o cara é mais bem sucedido, o cara é mais bonito, o cara veste melhor que eu, financeiramente o cara ganha mais do que eu. O que ele pode me ajudar? Carol, poxa, camisa bacana, cara, onde você comprou? Ah, nossa senhora, vou. Ah, cara, eu tô com dinheiro para investir, o que você acha? O que você acha? Pô, me ajuda. Você tá andando com pessoas melhores, para você ser melhor. E não o contrário. Ah, essa camisa aí, ó, compro lá na feira do Paraguai. Ah, esse carro aí, é financiado.
Gente, Guarda mérito essa, da sim, pessoa. sim. Você tem que valorizar e falar, rapaz, que parabéns, que bom que você conseguiu comprar esse carro, que camisa linda. Pô, um dia que eu tiver a oportunidade, eu quero comprar uma camisa dessa. Às vezes ele vai te dar. Às vezes ele tem condição, no seu aniversário vai falar, Carol, queria te presentear. Não, cara, você comprou uma camisa de R$1.000, pra que isso? Você é meu amigo, cara, eu não tô te dando a camisa de R$1.000, não. Eu tô te presenteando com uma coisa que você gostou. Esquece valores. O valor financeiro, gente, ele não tem importância nenhuma. O valor, ele é na pessoa, ele é no íntimo, ele é nos princípios que aquela pessoa tem. Exato. E isso é que faz a diferença. Porque você morrer com 1 milhão na conta ou você morrer com R$100, a diferença é zero, é nenhuma, porque você não vai levar nada. Sim. O que você vai levar são boas amizades, são bons relacionamentos, são pessoas que vão lembrar de você daqui 10, 15 anos. Poxa, se a Carol estivesse aqui, ela estaria adorando esse momento. É isso que faz, é a memória afetiva que gera valor pra gente. O resto é bobagem. Então, esses comentários de Instagram, os meus comentários, vocês me desculpem, eu só respondo e curto aqueles que eu vejo que são construtivos. Aqueles que são deletérios, o meu marketing vai lá e cancela, exclui, que eu não faço questão nenhuma, porque cada um é cada um. Eu acredito que eu tenha falado, ou trocado, duplicado a frase que você falou, que eu falei no início, né, do podcast, mas é exatamente isso. Use, e você aí também. Sempre que você vê alguém falando mal do outro, ou que ela emagreceu porque é caneta, ou porque ela casou com um cara rico, também bonita desse jeito, claro, tá toda costurada. O fracassado sempre vai diminuir a vitória do outro para justificar o fracasso dele. Excelente. E que você não seja esse fracassado. O invejoso ainda é melhor, porque a gente só inveja o que a gente acredita que tem condições de conseguir. Então, corre atrás para conseguir, né? Vamos para o Na Ponta da Língua? Vamos. Porque você é realmente bom de conversa. Esse podcast já deve ter dado aí quase 2 horas. Doutor, eu falo uma palavra e você completa com o que significar, com o que foi importante para você, em uma palavra ou em uma frase, se for possível. Ok? Ok. Então tá. Lipoescultura. Autoestima. Naturalidade. Devolver aquilo que, teoricamente, sempre foi o necessário. Pós-parto. Momento para se cuidar. Proporção. Individualidade. Expectativa. Realidade. Técnica. Muito estudo, muita dedicação e muito treino. Recuperação. Individualizada. Confiança. Boa relação médico-paciente e bom conhecimento daquilo que você está procurando. Arte na medicina. Fundamental. Futuro da cirurgia plástica. Harmonia, habilidade e principalmente realidade. Dr. Leonardo Barcelos. Um visionário, sonhador, que sempre procurou fazer o melhor a todas as pessoas, independente do que elas representem para mim. Maravilha. Obrigada, foi ótimo, Por viu? nada, fico à disposição. Obrigada mesmo. Vamos voltar a nos encontrar, não só aqui, mas pode ter certeza que eu acredito que quando alguém te olha no olho, te ouve, presta atenção, te dá um tempo de conversa, essa é a medicina, né? Tratar bem o paciente não é o cafezinho, o bolo é sensacional, mas é isso aqui, é conversar, é entender. É isso que vai gerar credibilidade, é isso que vai fazer com que o resultado também para o outro, que ele acredite em você e que você continue assim. E não é à toa, a gente acabou de perceber o porquê que você é referência hoje em Brasília. Obrigada mesmo, viu? Obrigado, eu que agradeço, né, a honra de poder participar desse podcast, fico lisonjeado com tamanha desenvoltura que foi, né, o nosso bate-papo, e isso que você falou é uma verdade. Eu sempre brinco com a minha gerente que a minha consulta é 1 hora. Doutor, mas
Meia hora dá para conversar 40 minutos. Eu gosto mais de conversar, de entender as dores, de saber o que do que único exclusivamente a parte de doença em si, se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes. Eu atendo poucas pacientes no dia porque a minha consulta é demorada e eu sempre peço que vá lá com esse objetivo, da gente conversar, da gente saber as dores, da gente poder ajudar aquilo, sem aquele negócio, marquei uma consulta com a Carol 2 horas, marquei com o Dr. Leonardo Barcelos 3 horas, preciso buscar o menino na escola 5 horas. Tire um tempo para você. Você precisa, a mulher precisa de um tempo para ela. Uma pergunta muito recorrente no consultório, Carol, é a seguinte: doutor, eu já fiz 10 sessões de drenagem linfática que o senhor falou, e agora fiz 10 modeladoras. Eu preciso fazer massagem? Você merece. Precisa. Você precisa de um tempo para você. Conversar fiado, falar mal dos maridos. E a massoterapeuta te puxar a orelha. Carol, esse final de semana você bebeu, hein? Segunda-feira, tá inchada. Então, as mulheres precisam de um tempo para elas. Então, quando você for na consulta de cirurgia plástica, vai entregue. Vai lá para contar, pode chorar. Tem muita paciente que chora, tem muita paciente que se abre. É importante que você se prepare para você ter aquilo que você às vezes nunca teve, que é a autoestima, que é poder entrar no carro e se sentir bonita, poder chegar no shopping, vestir uma roupa bonita. E isso faz a diferença. E isso faz com que você se sinta melhor, se sinta alegre, se sinta renovado. E a paz de espírito não tem preço. Sim, e às vezes não é nem só uma questão de estética, né? Eu estava falando que eu estou nessa decisão agora, né? Do que para mim é mais importante. Então, como o programa, graças a Deus, está indo muito bem, e essa não é a hora de parar. Tem muito tempo que eu falo, né, da questão do rosto, agora deu uma engordadinha, mas já está realmente. E a questão do silicone invertido, né? Que também tive que entender qual era a prioridade. Só que, primeiro que eu quero estar com bem menos peito, porque eu acho que fica mais magra, eu estou com 46, então eu quero ser essa senhora, jovem senhora, mas mais leve, né? Isso é uma recorrência muito grande no consultório, porque as mulheres de antigamente elas queriam um peito grande, hoje elas querem pequeno. Antigamente elas queriam mamas mais volumosas, mais marcadas, hoje elas querem mamas mais discretas, mamas menores, e ter a liberdade, por exemplo, de ficar sem um sutiã, de usar uma prótese menor, fazer uma técnica diferenciada para poder ter mais leveza em si no corpo. Porque eu sempre brinco com as pacientes, principalmente aquelas mais jovens, que a mama grande dá a sensação de gordura. Sim, de gordura, né? Então, qualquer cantinho o tórax que você... fica muito volumoso, muito projetado, e isso faz com que tenha aquela sensação. Então, a mama mais harmônica, menor. Eu sempre brinco que a gente desenha o tórax, a gente mede o tórax para poder deixar a proporcionalidade que tem em você diferente do que tem na sua irmã, por exemplo. E eu acho que já vai para 3 anos, eu falo que o bom é quando você já esqueceu, né? O tempo. Mas acho que já tem mais de 3 anos do divórcio. Então, eu não estava abraçando muito as pessoas. E essa semana, eu acho que quando a gente vai florescendo, quando as coisas estão bem, quando você está feliz, e eu continuo abraçando de lado. Por quê? É muito duro. Duro, tá doendo. E agora, por mais que ainda não esteja com dor, eu entendendo com relação tanto ao rosto, ao peito, é uma prioridade, porque eu quero voltar a abraçar. Então, às vezes, a sua necessidade não é só uma questão de beleza ou estética, pode ser qualquer uma, seja ela como for. A minha agora de abrir mão, né, do rosto para ter decidido essa questão da mama é porque realmente eu quero voltar a abraçar e estar com meu peito menor e viver essa nova fase. Então, a mulher, nós passamos por tantas coisas e é importante que você entenda. E eu só vim entender isso agora, porque depois de um luto, depois de problemas, depois de desafios, graças a Deus, a gente aparece de novo. E aparecer e querer abraçar de novo. Então, tudo isso é um movimento. E pode ser um movimento para plástico, pode ser um movimento para colocar o bumbum, pode ser um movimento para fazer o nariz, pode ser whatever, o que for. Mas veja você.
olhe para você, realmente se perceba. E como você trouxe o tempo todo, né? Nós somos únicas e cada uma tem o seu motivo e a sua dor. Olhe para você, porque isso é a única coisa que só você, depois de Deus, só você vai conseguir fazer isso, né? Exatamente. Você ia fazer uma E pontuação? o abraço, ele é sinônimo de acolhimento, né? Quem não gosta de um abraço, assim, afetuoso do pai, da mãe, aquele abraço prolongado, aquele abraço, aquilo é um afeto. Então, isso faz com que, às vezes, a gente tenha um bloqueio até de afeto pelo fato de estar com um problema maior ou menor com relação à mãe. Eu fiquei muito feliz de ter sentido essa necessidade, é sinal que, né, as Sim. coisas estão melhorando. E é isso, como sempre. Primeiro, obrigada, foi muito bom te conhecer. Por nada. Aqui na descrição você vai saber como encontrá-lo, onde encontrá-lo, e o melhor lugar do mundo realmente é dentro de um abraço. Tem um treinamento que eu dou, que eu costumava sempre falar essa palavra, me lembrei dele também esse final de semana, quando eu senti essa necessidade, e que você se abrace, né? Que você, mulher, se abrace, que você encaminhe esse podcast para outras mulheres, porque a gente divide a fofoca, a crítica, tudo. Mas é isso aqui que vai contagiar. As outras coisas contaminam. Então vamos contagiar com boas palavras, tá bom? E até o próximo Consultório Aberto.